Nesse vídeo eu quero abordar a questão da conservadia, a questão da mulher tradicionalista, entre aspas, conservadora, entre aspas, e acabar logo de uma vez com esse mito da mulher de direita. Vamos tirar o band-aid de uma vez já, tá? Não existe mulher de direita. É uma subdefinição básica. É o seguinte, a mulher ela quer o recurso dos homens, ou de um homem individual, ou de um grupo de homens. Por quê? A diferença é só que a mulher de direita, entre aspas, ela é um pouco mais honesta. Ela está disposta a se esforçar um pouquinho mais para conseguir mais recursos, para conseguir uma recompensa maior. Eu vou pegar aqui, ó. Teve esse post do Twitter de uma desconhecida lá, só que ela pegou um artigo do The Guardian dizendo sobre aquele caso do Brett Kavanaugh nos Estados Unidos. Eu vou resumir de uma forma bem rápida. Quando começou o Me Too, ali no final de 2017, começo de 2018, começaram a utilizar o Me Too não só no meio dos famosos, em Hollywood ou nas empresas. Começaram a utilizar também ele como ferramenta política. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que surgia um candidato republicano de direita com influência, com chance de ser eleito, os democratas começaram a se organizar, pegaram umas mulheres desconhecidas, independente delas terem tido um relacionamento com esse cara ou não, e fizeram uma acusação de estupro. E não importa se o julgamento vai condenar o cara, não vai condenar, a identidade do cara não é protegida, cai na mídia, e daí quando o cara ele é mais fraco, ou ele fica quieto e cede o lugar dele, abandona a campanha eleitoral, ou o cara continua, só que daí não se sabe se o cara vai conseguir ganhar ou não. E o problema é o seguinte, o problema é que não existe punição para as mulheres que fazem isso, que é um negócio criminoso. E daí com esse negócio do Brett Kavanaugh é o seguinte, os Estados Unidos eles têm a Suprema Corte com uma maioria democrata, uma maioria de esquerda, já fazem uns 30 anos. E agora está começando a dar uma virada, eles vão ter a primeira vez em 30 anos uma Suprema Corte de direita. E o Brett Kavanaugh era um desses caras novos que estava entrando ali para virar essa balança. E a mulherada lá está totalmente desesperada. Elas, meu Deus, eles vão tirar o aborto gratuito. Meu Deus, eles vão tornar o aborto ilegal. Porque parece que o farol delas, o maior valor delas como mulheres e como feministas é o direito de matar crianças. Mas enfim, agora eu já expliquei essa situação. Parece que talvez os republicanos eles vão esperar dar agora os midterms, essas eleições de meio termo, para daí depois começar a punir essas mulheres. Parece que a Ford, ela vai ser... A Ford não, mas teve uma terceira que não tinha nenhuma evidência, nada, ela vai para a fogueira. E daí isso tem que criar um precedente, tem que ser estendido para o resto da sociedade. Porque uma coisa é tu sair acusando um cara pouca merda. Outra coisa é tu pegar e acusar um cara super rico, acusar um cara de cargo político federal foda. Aí é que a onda começa a virar. E daí esse artigo do The Guardian, o The Guardian é um jornaleco extremamente socialista, extremamente esquerdista. O que eles fizeram nesse artigo? Eles quiseram fazer o no out. No out é aquela argumentação da exceção que diz que nem todas as mulheres são assim. Quantas vezes a gente escuta isso? A gente escuta, nem todas as mulheres são feministas, nem todas as mulheres são interesseiras, nem todas as mulheres são de esquerda e por aí vai. O detalhe é o seguinte, a exceção apenas confirma a regra. Se tu precisa garimpar uma exceção de mulher para falar que nem todas são assim, basicamente tu está admitindo que a maioria delas são assim. Então o que esse artigo dizia? Eu não vou colocar muito dele porque é uma bosta, tá mal escrito, mas enfim. Ele diz, as mulheres não são um monolito. E as mulheres brancas apoiando o Kavanaugh provam. Quer dizer, tu já vê o conteúdo esquerdista aí dizendo, não, é uma questão de raça, é questão racial. As mulheres que apoiam o Kavanaugh, que apoiam basicamente a lei, dizendo que tu é inocente até que se prove o contrário, para fazer a Constituição valer, fazer o sistema jurídico valer, essas mulheres estão lá só porque elas são brancas, entendeu? Elas estão numa posição de privilégio, as negras não estão fazendo isso. E o detalhe é assim, eles não chegaram no ponto mais importante disso. Que o Barbarossa, ele chegou lá e citou bem na mosca o negócio, dizendo que essas mulheres brancas casadas com homens votam nos interesses dos seus maridos e das suas famílias. E daí o Barbarossa falou, peraí, mulheres não são um monolito? Claro que elas são. E essa evidência simplesmente demonstra que mulheres vão votar pelo homem ou pelo grupo que está disposto a dar a elas um melhor negócio, um melhor acordo.
Basicamente, ou os homens pagadores de impostos ou o próprio marido. Vamos tirar o band-aid de uma vez, acaba com esse mito da mulher de direita. Não existe. Tu vai ter uma mulher assim que ela é de direita, mas por quê? Porque ela tem um marido, ela já se garantiu, ela já tem um escravo pessoal dela. Ela sabe que se ela for apoiar a esquerda vai aumentar a carga tributária, e daí o dinheiro do marido, que entre aspas é o dinheiro dela, vai ser tomado para o governo para ser distribuído para outras mulheres, porque ela é uma mulher que tem marido. Ela é uma mulher de classe média ou de classe alta, que é a privilegiada. Então ela sabe que ela vai ser saqueada se ela não apoiar a direita. É que nem o Barbarossa falou. Todas as mulheres, sem exceção, elas vão votar no homem ou no grupo de homens que vão dar a melhor quantidade de recursos para elas. É simples. A diferença da mulher de esquerda é que, assim, ou ela é tão feia, tão tóxica, ou ela é tão preguiçosa que ela não é capaz nem de ficar se esforçando para ser útil para um homem e conseguir atrair um marido. Ou até mesmo sendo desonesta, enrolar o cara. Que enrolar até garantir ali o casamento, os filhos, a partilha de bens e ficar sugando. Então todas elas são um monolito. A única coisa que distingue é o seguinte: se elas querem absorver os recursos do trabalho dos homens coletivamente, sendo esquerdista através do socialismo e do comunismo, ou elas vão fazer isso individualmente, colando num homem e ficando sugando ele, enquanto fica pregando tradicionalismo, conservadorismo, capitalismo e tudo mais. E agora eu vou chegar na recomendação, né, que mandaram no comentário para mim, que foi a tal da Ana Paula do vôlei, que o pessoal tá mostrando assim, a mulher de direita. O pessoal adora fazer isso. Qualquer momento que aparece uma mulher repetindo o que já foi dito por outros homens, colocando aquela fachada de direita, de conservador e tudo mais, colocam ela no pedestal. Eu fui procurar os tweets, o cara mandou para mim ali no Twitter. Eu não me dei ao trabalho de pesquisar os replies, os comentários dos posts delas, porque era o seguinte: era um bando de cara blue pill, escravoceta, colocando ela no pedestal e colocando as mulheres que comentavam também no pedestal, porque elas iam com aquele negócio que não, o feminismo tira o valor da mulher, a mulher não precisa do feminismo, blá, tudo se enaltecendo, entendeu? Foi basicamente um círculo de masturbação gigante, e eu não quero perder o foco, eu quero focar só no alvo em questão, que é para tirar o mito da mulher de direita. Então vamos tirar o mito da mulher de direita, pegando aí um exemplo. Por exemplo, a Ana Paula, ela foi para os Estados Unidos, arranjou um maridão norte-americano, pode ter certeza que o cara tem dinheiro pra caramba, ou mais dinheiro do que ela, teve filhos com esse cara, tá com ele até hoje. Então, basicamente, é aquilo que o Barbarossa falou. Não é por uma questão ética ou moral que a mulher é de direita, é simplesmente... é pragmatismo, é oportunismo. Ela é uma mulher de classe média, de classe alta, super alta aí por sinal, e ela vai apoiar a direita por quê? Porque ela quer que o governo cobre o mínimo possível de imposto possível dela e do marido dela. Porque se ela está casada com um cara, automaticamente o dinheiro do cara é dela. Então vamos lá, ó. Virou manchete no mundo. Ninguém aqui no Zewa questionou, só a Fox News. Por quê? CNN, ABC, a Globo também não tocou a respeito disso, que era o caso do Kavanaugh. Além de mudar a vida de um homem inocente, a feminista que só quis aparecer pelo pedágio ideológico, não foi só por causa disso, ela recebeu dinheiro pra caramba pra fazer essa sacanagem, pode prejudicar outras mulheres em outros ambientes que foram verdadeiramente assediadas ou estupradas. Aí ali, do G1, mulher que acusou de estupro o juiz indicado à Suprema Corte do Zewa afirma que mentiu. Primeiro problema aí, tá? Ela falou assim, ó, além de mudar a vida de um homem inocente, quer dizer, ela deu um pouquinho de palmas, assim, um pouquinho de reconhecimento pro cara que está sendo afetado, certo? Só que o fato dele tomar uma acusação de estupro que poderia ter destruído a carreira dele, uma carreira de décadas, qual é o foco dela? Pode prejudicar outras mulheres em outros ambientes que foram verdadeiramente assediadas ou estupradas. Isso é uma coisa que vai se repetir nos outros tweets que eu vou citar aqui dela, que está dando um pouquinho de reconhecimento para os homens, mas o foco principal, o problema principal são as mulheres que vão começar a sofrer um pouco de retaliação, um pouco de discriminação que os homens já estão sofrendo há 50 anos. E é muito engraçado, porque tem um vídeo do Hillman que eu não sei se alguém já traduziu ou não, eu vou colocar aqui na seção na descrição,
que trata bem o seguinte, o título do vídeo é Por que os homens invisíveis não estão reconstruindo a sociedade? Resumindo, as mulheres destruíram o casamento, destruíram a paternidade, colocaram ali vara de família, colocaram a Maria da Penha para ferrar com os homens, tentar dominar e basicamente tacaram fogo em tudo. E agora elas estão reclamando que os homens não estão vindo para consertar o que elas estragaram, não estão vindo para reconstruir o negócio. E assim, o Hillman ele bate bem na mosca quando ele fala o seguinte, essas mulheres elas não estão preocupadas com a sociedade, não estão preocupadas com os homens, não estão preocupadas com as famílias, nem nada. Durante as últimas 5 décadas que os homens só tomaram no toba, elas não estavam nem aí. A hora que a água começou a bater na bunda e elas começaram a sofrer algum efeito, alguma retaliação, começaram a ser prejudicadas, mesmo homens sendo bem mais prejudicados hoje em dia, o pouquinho que elas foram prejudicadas já é um Deus na acuda. Já é um momento assim, oh meu Deus, tem que desligar tudo. Então, basicamente, elas não estão nem aí para a nação, para a sociedade, para a família, para o companheiro atual, ou ex-companheiro, até mesmo para os filhos. Porque uma mulher que sabe que mãe solteira não consegue dar conta de educar uma criança direito, como é que ela vai querer ser uma mãe solteira? Então, elas basicamente, elas não dão... É que nem o Black Pigeon já falou nos vídeos dele, as mulheres não dão a mínima. Elas só se mexem quando elas se sentem afetadas. Então elas tentam forjar uma certa empatia, forjar uma ideia de que elas estão preocupadas com os outros. Não, elas só estão preocupadas consigo mesmo. A moda de conservadia que a gente vai ter agora, de um monte de mulher querendo pagar de tradicionalista, de conservadora, é simplesmente porque elas estão querendo se preservar. Elas estão vendo que se elas não fizerem isso, elas vão se ferrar. Porque o feminismo está dando merda. Está acabando o dinheirinho público que mantinha o feminismo. O governo está começando a abandonar elas. Então elas estão simplesmente fazendo um negócio por questão de sobrevivência, por questão de autopreservação. Aí temos mais um post dela, ó. E o espetáculo do novo feminismo continua. Homens em pânico por falsas acusações, que nem eu falei, um pouquinho de reconhecimento para os homens. Só que ó, eles não querem ser mentores de mulheres em empresas, e empresas começam a parar de contratar mulheres por medo de processos milionários. Como foi o caso agora do Google, né? Parabéns aos envolvidas. Voltamos 50 anos, ó. E é aquele artigo lá, Me Too, que o Me Too está tendo consequências inesperadas para mulheres no ambiente de trabalho. Ora, se tu torna a funcionária mulher algo perigoso, algo arriscado, e tu já sabe que a mulher ela é subsidiada, ela consome mais benefícios da empresa, elas produzem menos, o que esperavam que ia acontecer? Só que detalhe, é o que nem eu falei, dá um pouquinho de reconhecimento para os homens, que eles estão com pânico por falsas acusações, só que depois, agora as mulheres vão perder os mentores, entendeu? Agora as empresas vão parar de contratar mulheres. Então, vamos chegar só no cerne da questão, ó. Mais uma hora, assim, de tirar o mito da mulher conservadora. Tradicionalista, entre aspas, conservadora, entre aspas. Por que diabos uma mulher que se diz conservadora, tradicionalista ou de direita, ela ia estar preocupada com a carreira, com a vida profissional? Com o fato assim, de empresas não quererem contratar mulheres, os caras assim mais experientes na empresa não quiserem ser mentores. Porque assim, se a mulher era tradicionalista, conservadora, o foco principal dela tinha que ser a família, tinha que ser o marido, tinha que ser os filhos. Ela não ia estar nem aí para a carreira ia ser em quarto lugar o interesse dela. Mas por que elas não abrem mão disso? Bem, em primeiro lugar, quem acompanha aqui o canal já sabe. Em primeiro lugar é o seguinte, a mulher, ela acha que o homem valoriza a mulher da mesma forma que a mulher valoriza o homem. Ela acha que se ela tiver mais status e mais recursos, ela vai conseguir pegar o filé do homem, vai conseguir pegar os homens que estão no topo. Então por que a mulher investe na carreira, vai para a universidade? Porque ela quer ter acesso a homens de alta renda, de alto status, e elas acham que o fato delas terem uma carreira e terem salário também vai servir como moeda de barganha. Besteira, porque o homem está interessado na aparência física, fertilidade e se é uma pessoa fácil de lidar. Às vezes não basta só ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa fácil de lidar. Uma mulher que fica criando drama, trazendo problema, enchendo o saco, estressando o cara, não presta para ser nenhum tipo de companheira, seja namorada, esposa ou mãe. Mas enfim, e o segundo fato, por que essas mulheres elas estão preocupadas com a carreira, mesmo depois de estar casada, de ter filho e tudo mais? Porque é uma pólice de seguro. Elas sabem como é que são as leis. Elas sabem como é que são as leis de divórcio, sabem como é que é vara de família. Então, assim,
ela mantém isso como uma pólice de seguro porque ela não vai abrir mão da renda dela, da carreira dela, por mais que isso prejudique o marido, prejudique a família, prejudique os filhos. Por quê? A hora que ele trair, ou ela for pega traindo, ou a hora que tiver uma desavença, uma discussão muito grande, ou simplesmente aquela coisa mais básica, a hora que a mulher se desapaixonar, entendeu? Se desinteressar pelo próprio marido e ficar interessada em outros homens. A hora que ela fizer isso, ela vai querer, além de ter os direitos feministas, a partilha de bens, a guarda das crianças e a pensão, ela ainda vai querer ter a carreira dela. Porque ela não sabe quanto tempo vai demorar até arranjar um outro trouxa para casar e ficar sustentando ela. Tanto que tem aquela regra, o dinheiro do homem no casamento é da família, o dinheiro da mulher é só da mulher. Então, por que a mulher não quer abrir mão da carreira dela? Por que ela não quer priorizar a família, o marido e os filhos? Porque ela não gosta de homem. Ela não confia em homem. Ela mesma não valoriza a instituição familiar. Basicamente não gosta nem dos filhos, entendeu? A carreira está em primeiro lugar. Isso é a mulher moderna. E engraçado é o seguinte, ela falando ali, ó, voltamos 60 anos. O que falaram naquele projeto lá da reforma das leis de divórcio na Itália, que basicamente era um negócio totalmente igualitário, totalmente justo? Voltamos 50 anos. É aquela coisa, qualquer hora que perde o tratamento preferencial é um retrocesso. Então, por que a mulher que é tradicionalista ou conservadora, novamente, ela estaria preocupada com a empregabilidade das mulheres, com o acesso de mulheres a carreiras? Novamente, não existe mulher de direita, cara, não existe mulher conservadora ou tradicionalista. É por isso mesmo que a gente utiliza a terminologia conservadia. Agora, esse foi o tweet mais engraçado, cara. Olha, o novo feminismo que apoia homens biológicos formados com testosterona durante décadas, tomando lugares de mulheres no esporte. O que ela tá falando aí? Ela tá falando a respeito dos homens transexuais que viram mulheres e vão competir em modalidades femininas e começam a ganhar tudo quanto é tipo de competição e começam a monopolizar as medalhas, porque logicamente o cara teve o desenvolvimento adolescente com testosterona como um homem, então tem uma estrutura muscular, uma estrutura óssea muito superior, e ela continua aqui, ó, e uma guerra desenfreada contra o sexo masculino. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aí, só que assim, é que nem eu disse, é o strike 1, aí depois o strike 2, é que nem em boxe, né, tem o jab e depois tem o haymaker. O jab, ela dá um pouquinho de reconhecimento para os homens, para dizer assim, ó, a gente se importa com vocês. Só que daí vem o haymaker. O haymaker é quando se entrega e mostra que está só preocupada com os interesses femininos, ó. Guerra desenfreada contra o sexo masculino sem se importar com o caráter, que vai nos fazer voltar no tempo. Aí ela tá falando, vai fazer voltar no tempo, por quê? Porque as mulheres vão perder os privilégios delas, ó. Perdemos campos preciosos de trabalho. Por quê? Se tu vai colocar um monte de homem trans para competir nas modalidades femininas, as mulheres vão ser aqueles atletas medíocres em comparação com esses caras. E, novamente, a preocupação dela é com carreira. Não é com sociedade, não é com nação, não é com família, não é com marido, não é com filhos nem nada. É simplesmente elas não querem perder as carreiras delas, elas não querem perder a empregabilidade, elas não querem perder o empoderamento. E é que nem eu disse, por que a mulher carreirista não serve para ser esposa, não serve para ser namorada, não serve para ser mãe? Porque ao passo que ela deveria colocar a carreira dela em terceiro lugar, ela não está disposta a abrir mão disso de jeito nenhum. E uma mulher carreirista, ela não presta para ser uma esposa. Ela vive estressada, sinceramente, a mulher não dá conta de trabalhar 40 horas por semana, a libido dela cai, ela não vai cuidar da casa direito, não vai cuidar do marido direito, não vai cuidar dos filhos direito. Ninguém sai beneficiado nisso. A mulher carreirista basicamente é uma mulher deficiente. E aquele detalhe, perdemos preciosos campos de trabalho. Por que a mulher de direita, conservadora, tradicionalista ia se preocupar com isso? O negócio se entrega, cara, é muito fácil isso daí. E agora o último, que é bem aquele discurso que o pessoal da direita, especialmente a mulherada conservadora da direita adora, e os caras blue pill também, é o seguinte, ó, se todo mundo é nazista, ninguém é. Se todo mundo é homofóbico, ninguém é. Se todo mundo é machista e misógino, ninguém é. Se toda aproximação de um homem é assédio, nada é. Beleza? É que nem eu falei, é o jab, é a esquerdinha ali, primeiro soquinho de esquerda para reconhecer os homens, assim, dar um pouquinho de reconhecimento para eles. Qual é o grupo que ficou extremamente conhecido por isso?
as mulheres do movimento do direito dos homens. O que elas fazem? Elas reconhecem os problemas dos homens, dão um pouquinho de atenção, passam mão na cabeça deles, só que daí depois, quando é hora de mudar as leis e acabar com privilégios femininos, elas não pode fazer isso. Então continua aqui, ó. Os homens estão acuados. Cabe a nós mulheres combater a histeria e trazer de volta o bom senso para o nosso próprio bem. Isso é uma coisa que numa entrevista, assim, não uma entrevista, numa conversa da Camille Paglia com o Jordan Peterson, eles chegaram à conclusão que, assim, as mulheres sensatas, elas é que vão ter que fazer alguma coisa a respeito do feminismo, porque os homens não podem opinar e não podem fazer nada. E a maioria esmagadora das mulheres, que são as bipolares, as loucas, as tóxicas, as feministas, elas são só as loucas, que são a maioria que estão falando. Enquanto as mulheres assim com mais bom senso, são aquelas que estão casadas, têm marido, que tem muita conservadia aí no meio, elas estão ocupadas. Elas estão ocupadas com a carreira delas, com os maridos delas, então elas não ficam opinando politicamente. Só que então ela está falando, que nem eu disse, ó, agora que a água está batendo na bunda, agora que as mulheres estão sofrendo algum efeito, alguma consequência por causa dos excessos delas, agora elas estão dispostas a se mexer. Mas por quê? Para se preservar, para não perder os benefícios e os privilégios. Que nem eu falei, as últimas 5 décadas que era só homem tomando no toba, elas não estavam nem aí. Ah, um monte de guri que é filho de mãe solteira indo pra cadeia. Não estão nem aí. Um monte de homens se divorciando e passando o resto da vida na pobreza. Não estão nem aí. Os caras que se divorciam e para ir pra prisão acabam se suicidando. Ou os que vão pra prisão por causa de pensão. Não estão nem aí. Então agora que está tendo uma consequência baixa, porque assim, ó, elas estão sofrendo redução de empregabilidade, redução de acesso à carreira, sendo que elas já são maioria nas universidades e elas têm ações afirmativas para trabalhar e subsídios do governo. Só que isso para elas agora, isso é que é o grave, sendo que a mulher ela tem um plano B que o homem não tem. A mulher, se ela não dá certo na carreira, nos estudos, ela pode simplesmente arranjar um cara e se tornar uma dona de casa. Só que é aquela coisa, um Deus nos acuda a mulher perder a empregabilidade. E aqui, ó, no finalzinho ela se entrega para o nosso próprio bem. E não é nem uma questão de assim, elas chegaram numa situação de igual para igual, de não ter mais nenhum privilégio, nenhum benefício estatal, ou na CLT, etc. Porque se acontecer isso, não tiver, elas já sabem que elas não vão competir com os homens de igual para igual, elas não vão conseguir. Então é aquele detalhe, elas estão vendo os efeitos disso começar a surgir, começar a ter algum preconceito por causa de excesso de algumas mulheres e tudo mais, e daí elas, qualquer coisinha, qualquer comecinho de retaliação que elas estão tendo depois de um século, meio século de excessos de feminismo, isso é um absurdo, e é que nem eu comentei do vídeo do Hillman. Não tem preocupação com a sociedade, não tem preocupação com família, com filhos, ou com maridos, ou com namorados. É autopreservação. Elas só estão preocupadas consigo mesmas. Então, de uma vez por toda, acaba com o mito da mulher de direita. Não existe. A única definição que existe é a mulher que ela é coletivista ou individualista no aspecto da provisão. A mulher que é coletivista na provisão, que ela quer que o Estado fique dando benefício para ela, sendo retirado dos impostos de todos os homens, é a mulher feminista e de esquerda. A mulher de direita, ela também quer o dinheiro dos homens, só que ela quer o dinheiro de apenas um homem. Ao invés de ficar pegando através do Estado os impostos de todos os homens e de vários homens perdedores, não, ela quer o super alfa, o cara vencedor, e ela quer ter acesso ao dinheiro desse cara, porque ela sabe que o dinheiro que ela vai ganhar desse cara é muito maior do que o dinheiro que ela vai ganhar através do assistencialismo do governo. Então a mulher, ela é de direita, ela é conservadora, ela é tradicionalista, mas não tem muita diferença. As duas querem viver nas costas dos homens e as duas veem qualquer perda de privilégio, de tratamento preferencial, como algo absurdo, algo que tem que ser combatido, porque senão as mulheres vão retroceder 50, 100 anos. Então, assim, cara, é tudo feminista igual. Não existe mulher de direita.